Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez para esse momento de partilha da Palavra de Deus. Que o teu coração esteja aberto para tudo aquilo que Deus quer nos falar no dia de hoje. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Mateus 24, de 42 a 51. Do Evangelho de São Mateus. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o Senhor, o vosso Senhor. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor se encarregou do pessoal da casa para lhe dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e a comer e a beber com os bêbados. Então o senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, no dia de hoje, nesta quinta-feira, o Senhor está nos falando a respeito da sua segunda vinda. E quando Jesus fala da segunda vinda, ele nos chama a duas atitudes importantes: vigilância e coerência. Sim, porque vendo esses evangelhos aqui, prestando atenção neles, quando Jesus fala da vigilância, ele está trazendo para nós dois exemplos interessantes. Se o dono de uma casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente ele ficaria para vigiar a casa e ela não seria roubada. É algo compreensível. Se eu soubesse a hora que o ladrão ia chegar, eu ia me preparar para isso. Então, atenção, porque é a surpresa, é o inesperado. Já na segunda história que Jesus conta, na segunda parábola, Jesus fala de um servo prudente, de um servo que foi chamado pelo seu senhor para cuidar da casa enquanto ele está de viagem. Para fazer o quê? Para dar alimento aos empregados, para vigiar a casa, para zelar de modo que tudo fique em ordem quando o Senhor chegar para aquele servo ali, para voltar para casa dessa viagem. E Jesus inclusive diz que bom será se quando o Senhor chegar, o servo estiver agindo assim. Porém, o servo mau, que ao invés de fazer aquilo que deve, começar a beber e a comer e a se embriagar e a bater nos outros empregados e a deixar a casa uma bagunça, ai desse servo. Então, o que nós vemos, irmãos, diante dessa realidade, da expectativa da segunda vinda do Senhor, o que Ele pede, o que nós podemos entender como vigilância, o que nós podemos entender com coerência, é exatamente isso. Vigilância, na verdade, vigiar, aguardar a vinda do Senhor, é fazer aquilo que nós devemos fazer. Nada mais é que coerência. Viver na santidade, porque se a nossa vida, se o nosso agir vai se conformando à vontade de Deus, se nós fazemos aquilo, agimos de acordo com o que devemos agir, e isso nós percebemos nessa segunda parábola que Jesus conta, não tem o que temer, não precisamos ficar atemorizados, assustados, preocupados, porque o dia do Senhor será um dia esperado por nós. Se a nossa vida é conforme à vontade de Deus, se nós nos habituamos a viver assim, santamente, fazendo aquilo que é esperado, vivendo com honestidade, com justiça, praticando o amor, vivendo a caridade uns com os outros, por que temer? Se nós nos tornamos esse servo bom, esse servo fiel e prudente, não há o que temer. Então, o melhor meio de vigiar, o melhor meio de esperar é vivendo santamente. Vivendo com coerência
com integridade a nossa vida. Mas na primeira leitura é interessante isso que Jesus nos fala, perdão, não na primeira leitura, mas na primeira história aqui. Jesus fala de ladrão que chega para roubar. Mas o reino dos céus, a segunda vinda do Senhor, não vem para roubar, vem para conceder a graça. Quando Jesus fala em outra parábola, ele diz que quando o Senhor voltar, Ele mesmo sentar-se-á e servirá o seu servo. Trará a alegria da festa, da qual ele foi participar, para a vida desse servo. Então é uma expectativa. Mas por que Jesus fala de ladrão? Pensemos um pouquinho também. Existe um ladrão que quer roubar a nossa salvação. Existe um ladrão que quer te roubar de Deus. Com relação a esse, sim, vigilância, atenção. Não podemos ficar iludidos, porque o inimigo de Deus, ele quer também nos roubar da presença de Deus, da santidade da nossa vida, da vivência coerente. Então, a vida vigilante é também estar atento. O que é tentação? Qual realidade quer me roubar da presença de Deus? O que na minha vida está descambando por culpa minha, mas porque estou dando ouvidos ao tentador? A partir disso, vida vigilante também é atenção. Dê ouvidos ao Senhor, porque é Ele que quer a nossa salvação, é Ele que quer o nosso bem. Deus abençoe você.